Possível fim da guerra Irã-Estados Unidos manda os mercados para cima. E com isso temos S&P Dow Jones quase nas massas históricas. Japão nas massas históricas. Bitcoin pode ter feito fundo em 59 mil e pouquinhos dólares. Ouro também se recuperando bem. E dólar subindo no mundo também. Bom, quem tá mentindo aqui? Essa semana é uma semana importante, porque temos quarta-feira, super quarta. Decisão de taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E sobre essas e outras, eu, Rodrigo Coelho, analista convidado aqui na Zero Markets Brasil, inicio o review de mercado semanal. Bora, Zero Markets! Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso S&P 500 para começar aqui. Abriu com gap no dia de hoje, depois da notícia da guerra. Sexta-feira já fechou mais animado, quinta-feira também, 2 dias seguidos de alta. E o S&P abrindo com gap, rumo ao topo histórico. Estamos aqui uma distância pequenininha de um pouco mais de 1% da máxima histórica. Qual é a sua opinião? S&P acabou não caindo para a média móvel 200, que era uma grande chance, uma grande possibilidade, mas no momento, mercado eufórico, mercado animado, até a próxima notícia. Coen, mas você é pessimista assim mesmo? Não, porque isso já aconteceu outras vezes, né? A gente sabe que a gente considerar a nossa história sempre, né? O futuro pode repetir o passado, como dizia Cazuza, eu vejo o futuro. É da tua época, Cazuza? Aproveita em homenagem ao Cazuza, deixa o like aqui pra gente, porque a gente tem muita coisa boa pra trazer pra você no dia de hoje. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve, obviamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no S&P, como eu já te falei, mercado bombando, animado, S&P subindo 1,61%. E agora o Nasdaq. Bom, depois do lançamento da SpaceX, deixa eu ver se tem o código dela aqui, SPC. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na SpaceX. Subiu animada, né? Abriu animada aqui, peraí. SpaceX em 2 dias de negociação, com uma alta acumulada até o momento de 15%, se levar em consideração a abertura dela. Mas ela já abriu com gap na negociação, na precificação dela. Então, por enquanto, é o que temos de SpaceX. Deixa eu botar um gráfico de 1 hora, pra poder ver, ó. Abertura do dia, subiu, caiu um pouquinho, agora já abre com gap de novo e hoje já sobe. Impressionante. Bom, tava falando da SpaceX por causa do nosso querido S&P, não, por causa da nossa querida Nasdaq, bolsa, que hoje tem a SpaceX junto com ela, né, dentro da listada na Nasdaq. A gente tem aqui Nasdaq hoje subindo 2,61%, também aí distante de 1% das máximas históricas, próximo das máximas. Quem sabe Nasdaq, que abriu com gap também, assim como o S&P, quem sabe vai bombar também, subir bastante, em virtude aí do possível fim da guerra Estados Unidos e Irã. Bom, e o Ibov? Falamos sobre ele semana passada, que ele bateu na média móvel de 200. Olha como falamos, impressionante, ó. 3 dias seguidos, ou 4 dias seguidos bateu móvel 200, o Ibovespa no gráfico diário, e parou aqui, fez mínima, fez fundo em 168.590. Agora, hoje já chegou a subir mais, acabou devolvendo um pouquinho, hoje sobe 0,88, chegou a subir mais, animado, mas fez uma figura aqui de resistência importante, na casa de 174.200 pontos, Ibovespa. Vamos ver agora se ele vai fazer um fundinho mais alto, fazer esse zigue-zague que a gente falou, ou se ele continua aí uma trajetória baixista de tendência de baixa. Por enquanto, nosso Ibov também animado e rumando máximas cada vez maiores. Quem sabe volta aí para uma tendência de alta, que por enquanto o Ibov já acumula aí uma queda grande, tendência de baixa, por enquanto difícil de saber. A Alemanha, índice DAX, que abriu com gap também, igual ao mercado norte-americano, mas chegou a devolver 0,7 de uma alta que ela tinha feito. Está um pouco mais longe das máximas históricas, em torno aqui de 3% ou 2,5%. E a minha imagem aqui, minha figura aqui, que deve fechar gap aqui embaixo, para depois decidir para onde vai. Olha como essa linha pontilhada é importante, a média móvel 200. Mostrei o Ibovespa que se segurou nela e
Por enquanto, a Alemanha também se segurando nessa média, acabou subindo um pouquinho. Vamos ver se ela vai aí rumar topos maiores ou não. Bom, falamos do ouro, que ele rompeu um triângulo e agora está fazendo pullback, que é o retorno nesse triângulo. Vou ficar de olho aqui, porque esse retorno do triângulo é exatamente essa imagem que eu fiz. Ele cai, abriu com gap nesses 2 dias, por causa do encerramento da guerra, né? Vem aqui na média móvel 200, ou até um pouco mais baixo, talvez na casa aqui de 4,426, em torno disso, para depois voltar a cair e buscar patamares aí sim menores. Quem sabe, eu tô buscando que o ouro caia, né? Tô querendo, porque pô, se o ouro cair muito, gente, é uma oportunidade de comprar linda pra gente, tá? Então eu tô querendo, torcendo aí pro ouro cair. O ouro que fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais baixo, fez um fundo mais baixo, fez um topo mais baixo, fez um fundo mais baixo também. Será que o ouro agora vai fazer um topo mais baixo ainda e voltar a cair? Tomara. Eu sempre gosto que caia. Sempre. Por quê? Oportunidade do investidor de longo prazo comprar mais barato. Qual é a sua opinião? Na minha opinião, o ouro está fazendo apenas um pullback, tá bom? Que é uma correção dessa queda para poder bater aqui em algum ponto importante, na média móvel 200, um pouco mais embaixo, e depois voltar a cair. Essa é a minha expectativa em relação ao ouro. Eu que sou carioca, então é expectativa em relação ao ouro. Já o dólar no mundo, que diferente do ouro, rompeu para cima esse triângulo aqui e agora volta provavelmente aqui embaixo para poder fazer um pullback, né, fazer uma correção para depois continuar subindo. Não sei se vai continuar subindo, vai depender muito dos juros nos Estados Unidos, né? E isso vamos saber na quarta-feira. Por que quarta-feira, Coen? Porque essa semana temos a quarta. O que é isso? Super quarta é quando a gente tem mais de um acontecimento importante na mesma quarta-feira. Em geral, é sempre a quarta, por isso que é super quarta. Nunca vi super terça, ou super quinta, ou super sexta, super segunda. Não, tá? Super quarta, em geral, a gente tem pelo menos 2 indicadores, que são taxa de juros no Brasil, que vai ter nessa quarta-feira, 3 da tarde, tá bom? Dessa vez, Kevin Warsh, né, novo presidente do Federal Reserve, ele vai divulgar, o Banco Central vai divulgar a taxa de juros e ele vai depois fazer os comentários dele. A gente sempre fala, né? O que mais importa não é nem o resultado, o que mais importa é o que vem depois. Será que ele vai dizer, vamos ficar de olho, porque dependendo do que acontecer, os juros vão subir? Cara, isso vai mexer muito com o mercado. Então esteja atento para essa quarta-feira e também para o que vier depois de quarta-feira, tá? Quinta, sexta, nos dias seguintes. Lembrando que sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, a bolsa lá não funciona e a gente tem menos liquidez no nosso mercado. Lembrando também que essa quarta-feira agora, também conhecido como dia 17 de junho, a gente tem vencimento do índice futuro aqui no Brasil. Então, se você opera índice, fica de olho, porque já passamos a operar o novo contrato. Bom, quarta-feira, super quarta, porque além da decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, tem decisão também do Copom aqui no Brasil, decisão de taxa de juros no Brasil, 6h30 da tarde, depois do mercado fechar. E mais uma vez, juros vai ser reduzido provavelmente, né, vão ser reduzidos provavelmente em 25 pontos base, que é o que a gente sempre fala, que é o esperado pelo mercado, mas, o que mais importa é o que depois vai ser falado em relação ao Copom, em relação ao presidente do Banco Central aqui, Galípolo, que ele ia falar em relação aos próximos passos. Tipo assim, vamos parar por agora? Vamos esperar? Né? Em virtude da guerra, em virtude de dados que saíram nos Estados Unidos nas semanas anteriores. Toda quinta-feira eu falo sobre o cenário macro e eu falei sobre esses dados no vídeo anterior. Vai lá assistir se você não assistiu ainda, que vale muito a pena. Então, vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, a gente poder ver para onde que o dólar vai andar nos próximos dias. Isso é muito importante. Já falando de Japão, Japão que bateu aí nas suas máximas históricas, aqui rompendo topos importantes. Japão que ruma aqui o nosso gráfico, já falamos sobre isso já há semanas, ruma aqui 1,161,8 de Fibonacci. Japão muito forte, muito bonito, índice arrebentando a boca do balão, indo lá para cima, e por enquanto, se você tiver comprado, minha opinião, muito bem comprado. Tem muito mais o que falar. Olha que interessante o petróleo. O petróleo hoje cai quase 4%. Está exatamente na média móvel de 200 períodos. E aí? Aí vem minha pergunta. Será que ele vai se segurar igual a Alemanha, igual ao Brasil, e vai voltar a subir? Para mim aqui era compra.
Só que em virtude da estabilização da guerra, o Estreito de Hormuz, que segundo Trump foi aberto. E aí? Até quando? Próximo ponto, se o petróleo continuar caindo, aqui embaixo, $73. E olha que interessante. Se eu pegar a Petrobras agora, dá uma olhadinha. Petrobras hoje despenca. Olha a figura dela, exatamente igual ao petróleo, como elas andam juntas. Olha que impressionante. Na média móvel 200, foi coincidência? Será? Impressionante, né? Petrobras, desde a máxima que ela fez no ano, ela já cai 22%. Torno disso, tá? 22%. Vamos ver o petróleo? Desde a máxima que ele fez, o petróleo cai mais. Ele vai em consideração o dólar também, talvez? Pode ser, o petróleo cai mais. Mas vê que como é parecido, né? Um cai 22, outro cai 26. Não é uma diferença tão grande, né? Como os ativos são bem correlacionados. Próximo ponto do petróleo, fechamento de gap na casa de $73. Caso ele se segure na média móvel 200, vai voltar aqui para cima. Não tem mais nenhum gap em cima para fechar, né? Vai voltar para cima, vamos ver onde ele vai andar. Obviamente, já sabemos que um petróleo em queda faz com que os juros no mundo também possam ser reduzidos, decorrentes, obviamente, de uma inflação mais baixa. Isso é uma coisa que a gente consegue ver um pouco mais para frente, não tanto no curto prazo. E não menos importante, nosso amigo Bitcoin, BTC, que bateu aqui nos $60 mil no dia 6 de fevereiro, e bateu de novo, só que um pouco mais embaixo, inclusive, nos 59 mil, deixa eu ver quanto foi, 59.130 Bitcoin, tá bom? Bateu no dia 5 de junho. E agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Desde então, o Bitcoin já sobe, principalmente em relação à guerra, já sobe 12,5%. E agora vamos ver se ele vai querer bater na média móvel 200, igual ele bateu aqui em maio, 14 de maio, 10, em torno de 17 de maio, ou se ele vai parar aqui, que é um ponto de resistência super importante onde está agora, e voltar a cair. Tudo vai depender, né, do cenário, tanto da guerra, quanto do cenário também das empresas de IA. O que muitos dizem é que a onda agora, mais do que criptos, são as empresas de IA. O próprio dono, já falei na semana passada, o próprio dono, CEO, fundador da BitMEX, uma exchange, falou que criptos vão voltar a subir quando as empresas de IA estourarem a bolha. E aí, será que é verdade? Quando isso vai acontecer? Por enquanto, podemos comprar cripto para longo prazo, se é o teu perfil, né? Vale a pena aí você avaliar sempre compras com preços mais baixos, né? Não, ao invés de você esperar ele ir lá para cima e você ter a síndrome do FOMO, que é Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Não, compra quando tá barato, compra quando ninguém quer. Essa é a minha recomendação. Não que você compre agora, não estou recomendando comprar, obviamente, mas que você compre quando ninguém quer comprar, para você poder comprar mais barato. Eu acho que esse foi um giro, um panorama interessante. A princípio, com o fim da guerra, mercados lá fora bem fortes. Imagina se confirma. Aí, cara, tendência do nosso e dos outros mercados realmente, na minha opinião, é subir. Temos um ano aí bem verdinho, bem positivo, com muito dinheiro, muita prosperidade. É isso que eu desejo para vocês. Se você ficou até o final, deixe seu like, comenta aqui e na quinta-feira à noite estamos juntos de novo no canal da Zero Markets Brasil. É nóis, até a próxima, valeu!